Olá e amigos da Dinâmica Astrologia, eu sou o Caian Milan, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal. Eu fiquei algum tempo sem postar vídeos e nenhum trabalho aqui para vocês, mas foi devido a um problema aí pessoal que eu precisei resolver. Então, nesse período eu andei pensando bastante, uma forma de melhorar o conteúdo, de produzir mais vídeos para vocês de uma forma mais rápida. Então eu mudei um pouco aqui o formato dos vídeos que eu vou entregar. Não farei tantos vídeos com aquelas edições com imagens, música, fundo musical, porque aquilo demanda tempo e desvia um pouco a atenção daquilo que a gente quer apresentar aqui para vocês. Ok? Então, a partir de agora, meus vídeos vão ser mais simples, vão ser também editados, mas porém de uma forma mais simples e direta ao assunto. Não esqueci da série que eu estou produzindo sobre a astrologia hermética, o hermetismo, porém hoje eu não vou falar sobre esta série. O que eu quero apresentar aqui é uma das perguntas que me foi enviada por uma inscrita assim, do canal, uma seguidora lá no Facebook e também uma cliente antiga minha. Ela perguntou em relação à própria astrologia, por que eu não considero a astrologia como um oráculo. Aonde eu diferencio que é um oráculo da própria apresentação da astrologia. Eu levo em conta o seguinte: o oráculo é algo muito pessoal, íntimo, e ele trabalha muito subjetivamente, porém ele necessita que a pessoa ela tenha uma intuição aguçada e ela envolve muito o emocional. Então um oráculo é algo que depende da pessoa que está revelando uma informação. Oráculo é algo, ao meu ponto de vista, assim, meio complicado. Por quê? Porque uma pessoa pode aprender, por exemplo, leituras de tarô. Sim, o tarô é um oráculo, né? A pessoa pode aprender leitura de tarô e utilizar a leitura de forma vulgar. O que é, na minha opinião, uma forma vulgar? A forma vulgar é colocar as cartas ali, independente do que a pessoa está sentindo, ela passa uma revelação ao qual não tem fundamento se é real ou não, apenas para ganhar dinheiro ou lucrar em cima de uma apresentação. Então, um oráculo para o tarô, por exemplo, tem que ser uma pessoa que a gente conheça e pelo menos saiba da integridade desta pessoa. Eu não sou contra leituras de tarô, pelo contrário, eu gosto muito, mas a leitura de tarô tem que ser feita por pessoas que possuam esta capacidade interpretativa de símbolos, justamente através do próprio emocional e com o auxílio da intuição. Porque um erro causado numa leitura através de um oráculo, uma informação passada errada para uma pessoa, é algo que é kármico e gera problemas para quem está desenvolvendo a leitura. Então, a leitura de um tarô, eu digo aqui, sem medo de errar, não é para qualquer pessoa. Eu conheço vários e vários tarólogos e posso dizer que a maioria desses que eu conheço são pessoas boas e que elas têm o intuito, sim, de usar a arte do oráculo, da taromancia, para não apenas ajudar as pessoas ali, mas ensinar também. E este é o fundamento básico, porque uma predição, ela não é uma sentença, e sim algo que a pessoa tem que aprender com os períodos de dificuldades, ou até mesmo com o período em que ela é indicado períodos favoráveis. São períodos de aprendizado, porque você pode mudar totalmente o seu rumo, o seu caminhar, por uma informação. E se a informação for mal passada, em geral termina em desastre, em coisas ruins, ok? Então o tarô é um oráculo e eu me admiro muito com as pessoas que possuem a coragem de jogar o tarô e revelar informações através dele, porque são pessoas, em geral, que possuem um conhecimento muito grande da simbologia e possuem uma intuição muito aguçada.
Agora, a astrologia, ela não é um oráculo, porque a astrologia não é uma metodologia preditiva, ela não está prevendo um futuro. A astrologia ela funciona de forma diferente. Um oráculo, como eu disse, que na realidade o oráculo é a pessoa que interpreta, né? Então o oráculo é uma pessoa que precisa ter ali um conhecimento profundo da simbologia, não apenas do significado das cartas, como se você perguntar para qualquer tarólogo sério, ele vai dizer que uma carta não tem significado nenhum, a não ser quando lhe é atribuída uma pergunta. Então, a astrologia ela funciona de forma diferente. A astrologia, qualquer pessoa pode se tornar um astrólogo muito facilmente, né? Isso vai depender apenas da dedicação, do tempo que você deposita em aprender e aos estudos. Porque a astrologia ela funciona de forma matemática. Imagine assim, o céu, os planetas visíveis, vamos ignorar um pouco os transnetunianos, né? Os transaturninos, perdão, Netuno, Urano e Plutão. Então você imagina ali os planetas visíveis, eles funcionam como um relógio. Inclusive a palavra horóscopo significa relógio. É bem diferente do que é atribuído a esses horóscopos de revistinha, de jornais, de programas de rádio, que isso daí não tem nada a ver com astrologia, tá? A palavra horóscopo significa apenas relógio. Agora, esse é um relógio cíclico, porém um relógio muito preciso, que é o relógio astronômico. São as posições que você tem aí dos planetas, incluindo os luminares, que é o Sol e a Lua. Então você tem um ciclo que varia desde de horas, dias, meses e até anos. Então este relógio é preciso e dentro dessa precisão é utilizado um cálculo matemático, é imposto ali todo um conhecimento matemático para você calcular com precisão e perfeição a posição deste relógio. Dependendo da posição que você encontra ali, você faz o levantamento de um mapa e toda o que constitui o mapa, ele não é algo intuitivo, não é algo que a pessoa recebe através do emocional, de uma força intuitiva, de algo esotérico ou místico. Por isso ele não é um oráculo. Existe todo um trabalho milenar que foi juntando informações de acontecimentos, tanto pessoal quanto de sociedades e até mesmo mundiais, de acontecimentos com configurações semelhantes, e tudo isso foi guardado num compêndio. Por isso a informação astrológica é ainda hoje o maior compêndio de conhecimento humano. Justamente porque você tem milhares e milhares de anos de informação guardada e essas informações são tratadas de forma muito séria. Então não é uma questão de adivinhação, como nós vemos muitas pessoas tentando defender que a astrologia não faz parte de um contexto científico, etc, etc. Isso vai ser falado num outro vídeo aqui. Porém, todo conhecimento astrológico está, sim, dentro de um contexto, vamos colocar científico, mas não a ciência exata, mas uma ciência humana, né? Ele está dentro de um compêndio de conhecimento, e isto faz com que a gente possa trabalhar com informações que repetidamente ocorreram com determinadas configurações celestes. E isto transforma então a astrologia em algo que foge do padrão do arquétipo que a gente pode colocar como a questão do oráculo, né? O arquétipo de oráculo, porque ele não depende de uma intuição. É claro que o conhecimento intuitivo de uma pessoa conta, porque além de toda aquela informação do compêndio, você tem que identificar aquela informação, traduzir para o tempo atual que você utiliza esta informação e, claro, para as características da pessoa pela qual você está desenvolvendo um mapa astral ou fazendo o que a gente chama de previsão, mas é diferente da previsão, por exemplo, de um tarô, porque é uma previsão matemática, é uma escala de probabilidades.
Como eu falei dentro dos vídeos sobre o a astrologia hermética, nós vemos que a astrologia ela faz parte de uma lei que rege a natureza também. Então, todo aquele conteúdo que está dentro do que o astrólogo está entregando para um cliente, para uma pessoa, aquele conteúdo não é uma sentença, aquilo é algo que a pessoa precisa aprender e controlar na sua vida. Um exemplo, algumas pessoas dizem que Saturno, por ser ali o grande maléfico, em determinados pontos do mapa astral, ele significa umas situações de dificuldade, situações ruins e até encarceramento, dependendo da situação e da configuração. Porém, isso tudo não é uma sentença que a pessoa, quando ela estiver naquela área da vida, atuando naquela área da vida, ela vai sofrer com esses males. Isso significa o potencial que aquela pessoa tem de passar por aquelas situações difíceis e que aquelas situações difíceis devem ser aprendidas como um bem e levado para um crescimento pessoal. Então, eu, por exemplo, não trato Saturno como grande maléfico, mas trato ele como um grande professor e um professor inquisitivo, aquele que cobra e cobra literalmente. A gente sente muito o trânsito de Saturno aos 27, aos 29 anos, que é no período do seu retorno, e isso causa uma crise emocional, uma crise existencial muito grande. Mas esse período, ele é um período de crescimento, de conhecimento. Então é quando a gente leva este conhecimento para o lado interior, do autoconhecimento, nós vamos transformando a nossa vida e aprendendo a controlar as situações que nos rodeiam para evitar certos acontecimentos que nós mesmos causamos. Lembrando, tudo são consequências, ou seja, a nossa vida ela é feita de escolhas, por isso eu não coloco um destino como algo real. Destino é uma palavra que não se enquadra na astrologia. Então, eu separei também a astrologia de forma vulgar e a astrologia real, porque também existe o astrólogo vulgar. O que é o astrólogo vulgar? O astrólogo que utiliza do conhecimento, do estudo, apenas para ganhar dinheiro. E isso é errado, porque você não pode simplesmente montar um mapa astral ou fazer uma astrologia horária, por exemplo, e não dar as ferramentas necessárias que a pessoa tem para aprender com aquele conteúdo e seguir a sua vida, mudando aquilo que precisa ser mudado e crescendo naquilo que precisa crescer. Então, quando você tem ali a astrologia como única e exclusiva ferramenta para ganhar dinheiro, isso é vulgar. Este tipo de pessoa que trabalha com esse tipo de astrologia, em geral, acaba entrando nessas armadilhas do horóscopo de jornal, do horóscopo de rádio, de revistinhas e etc. São pessoas desse tipo que acabam produzindo este tipo de material que é, sim, muito ruim. Agora você tem o astrólogo, que eu não considero vulgar. Mas, Caian, você considera algo vulgar, ganhar dinheiro com astrologia como algo vulgar? Não. Astrologia você dedica tempo, você dedica dinheiro, você tem todo um período de estudo muito grande e praticamente quem é astrólogo sabe que o estudo da astrologia, quando inicia, ele praticamente não tem fim. Então, sim, está dentro do parâmetro aceitável a pessoa cobrar pelo serviço, cobrar para levantar um mapa, inclusive é o recomendado que sempre se cobre pelo trabalho, porém isso não quer dizer que você apenas vai fazer isso de forma estou fazendo para ganhar dinheiro. Você tem que fazer isso como uma forma de auxiliar a pessoa, ensinar a pessoa e ajudar ela a caminhar dentro das dificuldades que ela possui. Eu geralmente, quando recebo um cliente, que eu faço todo um trabalho de astrologia com esse cliente, durante todo aquele período relacionado com o trabalho que foi desenvolvido, eu não deixo esta pessoa desamparada de forma alguma. Eu estou sempre dando conselhos, sempre ajudando, e quando ela entra em contato comigo, eu novamente refaço
todo o processo para não deixar a pessoa no escuro. Não adianta a gente entregar ali uma bula de remédio, mas não ensinar para que serve o remédio, como se deve tomar o remédio e qual a dosagem a pessoa deve tomar, porque ela pode ler a bula, todas essas informações podem estar ali, mas mesmo assim ela pode se confundir e, em vez de sarar de um problema, ela adquire outros. Então a astrologia tem esta finalidade, principalmente com a astrologia horária, que é a área que eu mais atuo, que é resposta para perguntas que as pessoas estão realmente em dúvidas. Então existem situações no mapa horário que você não tem como responder a pessoa. Então, por que eu irei cobrar de uma pessoa se eu não puder responder a ela? Então muitos astrólogos vulgares, eles costumam usar essa situação de não ter respostas e, através de um sistema intuitivo, talvez, eles criam uma resposta e passam para a pessoa, utilizam da astrologia como uma forma de oráculo. Então isso inevitavelmente vai dar erro, vai causar danos. E isto, claro, é kármico para o astrólogo. Ele é responsável pelos passos que a pessoa dá a partir do momento que recebe a informação. Então, dentro da astrologia, nós encontramos muitos, mas muitos astrólogos vulgares mesmo. Mas, felizmente, a maioria não é este tipo de astrólogo. Aquele que realmente compreende o trabalho, realmente compreende a astrologia, e este não trabalha de forma vulgar, embora possa viver e sobreviver da astrologia, justamente porque um astrólogo, muitas e muitas vezes, eu acredito que a maioria das vezes, a única atividade que ele possui no seu dia a dia é a astrologia, é trabalhar com pessoas. É um trabalho psicológico muito grande, tanto que nós temos muitos psicólogos que são astrólogos, então é um trabalho de psicologia muito grande e não pode ficar desacompanhado. E pela astrologia então ser algo matemático e que trabalha com a psicologia humana, é um trabalho de conhecimento, um trabalho de autoconhecimento, a astrologia não é um oráculo, ela se difere dos oráculos conhecidos. Só para finalizar então, eu não quis dizer que a taromancia é algo vulgar, da mesma forma que eu classifiquei astrólogos vulgares, eu classifiquei tarólogos vulgares, mas da mesma forma a maioria também trabalha de forma séria. E, como eu disse, um oráculo, uma pessoa que se transforma num oráculo, ela tem uma responsabilidade muito grande para evitar que o seu cliente ou que a pessoa que ele está auxiliando passe por erros. Eu sou uma pessoa que não vou ficar indicando aqui para vocês tarólogos, etc., mas terá uma taróloga que eu gostaria de indicar, não hoje, mas brevemente eu falarei sobre isso, e é uma pessoa que eu conheço particularmente e sei do trabalho que ela desenvolve. Eu e a Jaqueline Maria aqui, nós vamos desenvolver para vocês alguns cursos de astrologia, desde o básico até o avançado. A astrologia que a gente tem é uma astrologia mais voltada para o conhecimento, para o autoconhecimento, para o crescimento, mas tem toda a parte de matemática, a parte de cálculos, a parte do levantamento de mapas astrais, e também teremos cursos para pessoas que já são astrólogos e querem se aperfeiçoar em outras áreas, como por exemplo a astrologia horária, que é justamente o meu trabalho dentro da astrologia. Eu, Caian, trabalho com a astrologia horária diariamente, atendo os meus clientes, porque são pessoas que entendem o significado da astrologia horária, e a astrologia horária também não é para responder perguntas corriqueiras. Isso vai ficar para um próximo vídeo, onde eu falarei exclusivamente da astrologia horária, utilizando como exemplo mapas de clientes meus que fizeram perguntas, claro, com a devida autorização, ok? Então, pessoal, muito obrigado por acompanharem aqui este vídeo, e nos vemos em breve num próximo vídeo aqui pelo canal Dinâmica Astrologia.